Em 2014 tem eleições. O Instituto Ethos, de Empresas e Responsabilidade Social, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, junto com outras associações, está criando uma agenda brasileira para o desenvolvimento sustentável, que será entregue aos candidatos. A agenda é um conjunto de princípios e compromissos públicos com metas e objetivos. Uma forma da sociedade civil cobrar dos candidatos um compromisso maior com o desenvolvimento sustentável. Querem um exemplo? É preciso que eles se comprometam a tocar planos de adaptação a eventos extremos para os temporais e a seca, que são os maiores danos que as mudanças climáticas causam aqui no Brasil. O atual presidente do Instituto Ethos, engenheiro e empresário Jorge Abraão, é o convidado da série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista de hoje. Ele vai falar um pouco mais, não só sobre o envolvimento das empresas que ele representa nessa agenda, como do papel do mundo corporativo em questões sensíveis ao dia a dia dos cidadãos. Jorge, obrigada pela sua presença. Primeiro, eu queria que você explicasse melhor para a gente o que é essa Agenda Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. O Ethos mobiliza empresas. A agenda traz o quê? A ideia da reunião para os temas críticos do desenvolvimento sustentável. Ela vai colocar esses temas para os candidatos, mas a nossa ideia é que isso tenha uma permanência, que entre numa eleição presidencial, mas que sirva como um guia para uma atuação conjunta das entidades da sociedade civil, que às vezes e hoje estão dispersas, cada uma atuando no seu segmento, e é muito importante, de repente, a gente conseguir iniciar um trabalho de uma agenda comum. E o desafio da agenda do desenvolvimento sustentável é esse, é uma agenda comum para submeter nesse momento aos candidatos, mas que possa servir, além das eleições, num processo em que nós possamos nos unir para debater e fazer avançar diferentes temas. Então, mas quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, reduzir o consumo é um dos pilares, né? Que a gente fala que é preciso que as pessoas tenham uma atuação como um consumo consciente. E eu fico me perguntando que para as empresas, na realidade, o consumo é importante, porque elas precisam vender os seus produtos. Como é que o Ethos lida com esse paradoxo? Como é que essa agenda brasileira para o desenvolvimento sustentável vai lidar com esse paradoxo do consumo consciente? Não é fácil mesmo a gente sair desse dilema, né? Porque as empresas têm metas de curto prazo, quer dizer, a meta que os CEOs das empresas têm via de regra, e não é fácil estar sentado ali, é um grande resultado num curto espaço de tempo. Via de regra, essa é a lógica que impera nesses processos, porque tem um mercado de capitais por trás disso, tem os acionistas, tem uma série de questões. Bom, isso faz com que as empresas tenham um processo de metas de crescimento bastante grandes, e aí elas têm que estimular o consumo, efetivamente. Eu acho que o casamento da agenda do desenvolvimento, da sustentabilidade com esse dilema é a identificação por parte das empresas de que tipo de produtos, qual é o novo produto, digamos, qual é a inovação dos seus produtos em que ela pode permanecer com o conhecimento acumulado que ela tem e veja, quer dizer, e consiga enxergar um novo mercado de atuação dela. Eu vou dar um exemplo para não ficar fora disso. A gente sabe que a questão do automóvel é uma questão que impacta sobretudo a nós que vivemos em cidades, não é verdade? Somos 85% da população brasileira. Muitas empresas automobilísticas que produzem então automóveis, elas começam a pensar e perceber que no longo prazo o negócio delas tende a cair, a decair, por causa do problema que a gente tem de falta de solução da mobilidade nas cidades. E nós não temos mais espaço para onde ir, para criar novas ruas, rodovias, etc. Bem,
A ideia é o chaveamento. As indústrias automobilísticas começam a pensar assim, olha, eu sou uma produtora de automóveis ou eu sou uma produtora de soluções de mobilidade? E soluções de mobilidade, aí tem inúmeras questões que você pode estar trabalhando. E você tem todo um conhecimento seu que você pode colocar nesses processos. Muitas empresas que produzem refrigerantes, por exemplo, começam a pensar que elas têm que chavear da produção de refrigerantes para serem com planilhas de hidratação. Isso muda também o processo delas, porque elas deixam de gerar um produto que muitas vezes tem gerado obesidade, que muitas vezes tem avançado numa série de outros problemas de saúde pública, e que elas podem estar chaveando isso e buscando novos mercados, isso com uma visão de longo prazo. Eu acho que a solução está em a gente realmente estimular um consumo consciente, e as empresas vão estar conseguindo achar nos seus negócios os caminhos. Eu acho que esse é o desafio das empresas que vão permanecer no longo prazo existindo, os caminhos para poder serem sustentáveis, aproveitando todo o conhecimento que elas acumularam até agora. Ok. Em abril de 2014, o Ethos divulgou um levantamento sobre a transparência das contas públicas das obras da Copa. E o estado do Amazonas foi o segundo pior colocado nessa transparência. Por favor, fale um pouco mais sobre esse ranking. Como é que ele foi criado? O que se pretende fazer com isso? Como é que se prevê o envolvimento dos gestores públicos nesse ranqueamento? Um processo super importante para a gente avançar na agenda da integridade e da transparência, Amélia, é a gente estimular o setor público a disponibilizar as informações que ele tem. O que a gente acabou fazendo, o Ethos, num programa chamado Jogos Limpos, que trata dos investimentos da Copa, nas cidades sedes da Copa, o acompanhamento desse investimento, e vai permanecer para as Olimpíadas, também vai se fazer esse acompanhamento, é identificar na cidade sede como é que aparece, qual é a transparência desses investimentos. Então, 3 grandes questões. A primeira delas, as informações, existem as informações de onde os recursos estão sendo investidos. Elas são disponibilizadas em portais adequadamente para que a população, para que nós, cidadãos, possamos consultar e verificar onde esses investimentos estão sendo feitos, mas não pesou também se existia essas informações em 10 ou 15 sites separados, ou se você consegue fazer uma convergência para se ter uma visão do processo. Então, se você tem uma amigável relação da informação, se você tem informação, como é que você disponibiliza a informação, e se você tem serviços de informação ao cidadão presenciais, se nós podemos em algum espaço fazer alguma reclamação presencialmente ou por telefone, mas que isso seja constituído. A avaliação dessas 3 grandes questões foram feitas através de 90 perguntas que foram colocadas para a gente poder responder se as prefeituras tinham ou não essas questões equacionadas, e aí se criou um ranking das cidades. Então, o legal foi ver, Amélia, eu queria ressaltar o lado positivo disso, que nós fizemos isso há 1 ano atrás, depois fizemos isso no final do ano passado também. 2013. Em 2013, o ranking das cidades. Sim. E estará sendo entregue agora, no dia 22 de maio, aqui no Rio de Janeiro, num evento, o ranking dos estados, que também sediarão a Copa do Mundo. Então, está sendo feito para as cidades, está sendo feito para os estados. Na questão das cidades, o que a gente observou, então, porque nós temos esses 2 que já foram feitos, é que houve uma evolução muito grande de um para outro. A nota média das cidades no primeiro ranking era 2 em 10. A nota média no segundo ranking foi 4 em 10. Dobrou o ranking, a nota, embora ainda a nota em termos absolutos ainda é baixa. Mas é importante dizer que existem experiências já que uma cidade que queira pegar todas as experiências positivas que foram geradas, ela já conseguiria ter uma nota 9,5.
Quer dizer, se você replicar na sua cidade as experiências que já existem construídas nas diferentes cidades sede da Copa, você já conseguiria ter uma nota 9,5 nesse ranking de transparência. Isso é bom, por quê? Porque a Copa vai acabar agora, em julho, no dia 13 de julho. Mas isso vai permanecer. E nós vamos poder, de alguma maneira, ter os orçamentos. Isso pode ser aplicado ao orçamento da cidade. Onde está indo o recurso para a educação, para a saúde, a transparência disso para a população, para as empresas, e isso gera um outro ambiente para todos nós. Então, aproveitar agora essa questão da Copa, da Olimpíada, mas que isso tenha uma permanência depois na relação de transparência dos orçamentos e a relação dos cidadãos com isso. E quando a gente fala na imagem das empresas, né, a gente teve manifestações em 2013 que mostraram que os cidadãos foram para a rua, muitas vezes impactando essa imagem de algumas empresas, de algumas multinacionais. O Ethos fez alguma reflexão junto com as empresas sobre o impacto das manifestações de 2013 contra as suas imagens? A reflexão que nós fizemos na nossa última conferência, Amélia, nós tivemos um painel chamado O que dizem as ruas. E o que dizem as ruas não é somente para os governos, é o que dizem as ruas para as empresas também, né? O que estava embutido ali quando se colocava a questão da qualidade dos serviços? O que se tira ali quando se coloca as questões de corrupção, né? As empresas têm também essa escuta. Elas estão abertas, se ali nós conseguimos ver uma ruptura entre os canais de comunicação da sociedade, de alguma maneira, e a sua insatisfação em relação a muitas questões dos serviços públicos, também para muitas empresas foi uma oportunidade de aprendizado dessa relação, das empresas fazerem uma crítica, uma autocrítica e perceberem se elas também estão se comunicando, de que maneira estão se comunicando, de que maneira as questões dos cidadãos geram efetivamente um impacto dentro de uma empresa. Não estou falando de um saque, eu estou falando de efetivamente de transformações, de você considerar fortemente as colocações que a sociedade faz e que os cidadãos fazem e efetivamente gerar transformações dentro da empresa. Eu acho que o aprendizado que a gente tem desse processo, efetivamente, você teve empresas que tiveram danos de reputação, foram atingidas com isso, mas eu acho que o maior aprendizado se dá se nós percebermos que a gente tem que ter uma outra escuta, que a gente tem que estar mais sensível. Isso vale para os governos, mas isso vale também para as empresas. Nós estamos em momentos assim, bastante importantes de avanço. Quer dizer, nós estamos em momentos em que uma grande parcela da população está se colocando, né? Seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista educacional. Isso gera uma demanda por acesso a serviços de qualidade. Isso vale para o público, mas vale também para o acesso de serviços de qualidade para o privado. E se nós formos sensíveis a isso, e entendermos que isso é uma demanda e soubermos separar efetivamente o que existe de exageros nesse processo, mas que não desqualificando essas demandas, internalizando transformações, isso pode ser um grande ganho para as empresas e também para os governos, né? Então, acho que há esse aprendizado da escuta, da internalização, da efetiva transformação, para que a gente possa se antecipar a esse tipo de processo. Obrigada, Jorge, pela sua presença. Obrigada a você de casa pela companhia. Ficamos por aqui. Até a próxima.